Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez fazendo o nosso Preparando-se para a EBD, no intuito de auxiliar os que são estudantes e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando um trimestre muito interessante que trata sobre a igreja e no curso de Teologia, conforme nós já dissemos em lives anteriores, seria a matéria Eclesiologia. Este é o tema da nossa lição, essa é a capa da nossa lição, melhor dizendo, e nós estamos desenvolvendo uma sequência de estudos. Hoje, estudando a lição do número 12, conforme já está aqui na tela, a igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias. Certamente teremos muita coisa a aprender neste assunto. Então convido você a participar conosco, a compartilhar, certamente outros irmãos poderão ser abençoados com essa transmissão. A transmissão tem uma vantagem que você pode usar a tecnologia a serviço do reino. Então você pode copiar o link e enviar para alguém que está de repente na zona rural, ou num local distante, ou alguém que gosta da escola dominical e de repente não tem material para que o auxilie, e isto vai servir como uma base numa preparação para a escola dominical. Como vários irmãos dizem, eu também digo, este material não substitui a aula. Este aqui é um material preparatório para a aula da escola dominical. Hoje está conosco aqui o irmão Misael Lima. Misael está aqui. Apareceu, irmãos, paz do Senhor para todos. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, Misael. Aparece de novo para ver se... Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos. Estou aqui prestigiando a aula, uma pré-aula, né? Como o nosso querido irmão falou, apenas para dar um auxílio ao professor, para ele poder ter um norte na sua próxima aula, que será aplicada amanhã. É uma aula muito boa, acompanhe e tenha o prazer de nos cordializar com suas perguntas e também as suas opiniões. Muito bem, se você mandar perguntas, o Misael está aqui com a rede social aberta, ele poderá nos passar a pergunta e certamente procuraremos responder. Se não conseguirmos responder, nós vamos pedir ajuda aos universitários. Misael presenteou com um cafezinho muito gostoso. Deus abençoe o Misael. Vamos ao nosso assunto. Pois bem, nós estamos estudando a lição do número 12, a igreja de Filadélfia. Nós vamos aprender muito sobre Filadélfia, um modelo para os nossos dias. O tema do trimestre, conforme nós já falamos, está falando sobre a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus, a relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Então, se você é aluno da escola dominical ou se você perdeu alguma aula, você poderá acompanhar esta aula nos links que nós já disponibilizamos. Inclusive no YouTube, você vai encontrar vários deles, como de vários outros irmãos. Nós não deixamos de citar os outros materiais publicados por outros irmãos, porque são de grande valia. De sorte que você tem como se preparar para dar uma aula de qualidade. Neste trimestre, nós, numa sequência de 13 lições, já estudamos sobre a igreja do plano divino. Lição 2, o fundamento e a edificação da igreja, que eu não canso de repetir que o fundamento é Cristo, edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Conhecendo a igreja a partir dos seus títulos e símbolos, lição 3, lição 4, a história da igreja até a reforma protestante. Nós aprendemos bastante, inclusive ontem eu divulguei no Facebook, você pode procurar aí no Facebook de Cláudio Machado, que você vai encontrar a história de Policarpo. Hoje nós falamos sobre a história de Irineu, então busque que você vai encontrar algo que nós divulgamos sobre a história da igreja, e ali nós comentamos a história da igreja até a reforma protestante. Na lição do número 5 falamos sobre avivamentos e missões na história da igreja, porque depois da reforma protestante nós tivemos o grande avivamento da Rua Azusa, que deu inclusive origem às grandes religiões, às grandes igrejas do Brasil hoje, como a Assembleia de Deus e outras igrejas,
são fruto da Rua Azusa. Na lição 6, a igreja e alguns desafios. Nós trabalhamos sobre muita coisa interessante que a igreja nos dias atuais passa e ela tem que sobreviver, tem que suportar, tem que superar. Na lição 7, desafio de novas teologias e modismos. Nós temos aí teologia da prosperidade, nós temos aí alguns cais do poder e coisas do gênero. Na lição de número 8, a igreja e sua influência na sociedade. Eu repito várias vezes que não é a igreja que deve ser influenciada pela sociedade, é a sociedade que deve ser influenciada pela igreja. Lição 9, a igreja e sua organização. Nós aprendemos como é que ela está organizada, como é a liderança administrativa da igreja. A igreja ela é um organismo vivo, pois é o corpo de Cristo, mas ela também é uma organização com bases legais, civis, com regras a cumprir, com privilégios e deveres. Então nós falamos sobre isso, inclusive falando como a igreja está organizada na cidade, no estado, no país, etc. Na lição de número 10, nós tratamos sobre o culto racional, onde muita gente pensa que está prestando um culto a Deus e, a bem da verdade, esse culto não está ocorrendo. Na lição de número 11, que foi a semana passada, nós estudamos a igreja no poder do Espírito Santo, que tudo aquilo que a igreja faz deve ser com base ou sobre o poder do Espírito Santo, ou, diferente disto, a igreja seria uma instituição como qualquer outra. Eu recordo que eu ensinava aos jovens domingo e eu citei alguns exemplos de o que ocorre na igreja e o que ocorre lá fora. Por exemplo, canta-se na igreja e canta-se lá fora. Qual é a diferença do louvor da igreja para o louvor de fora? É que o louvor da igreja tem inspiração do Espírito Santo. Fala-se, existe uma oratória na igreja e uma oratória lá fora. Qual a diferença da oratória da igreja para a oratória lá de fora? É que a oratória da igreja ela é e deve ser inspirada pelo Espírito Santo e assim por diante. Até uma visita na casa de alguém, um aconselhamento, ele é guiado pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja é no poder do Espírito Santo. Na lição 12, que é hoje, falaremos sobre a igreja que estava em Laodiceia. Eu esqueci de trazer um livro em Filadélfia, perdão. Eu esqueci de trazer um livro que me veio à mente agora. É o livro de Eusébio de Cesareia, que ele fala quem foi pastor em cada igreja. Você seria presenteado agora com uma relação de pastores, mas eu vou ver se eu lembro na próxima live. E por falar da igreja de Laodiceia, eu trouxe, como você deve estar vendo por aí, vários livros para indicar. A nossa intenção no Preparando-se para a EBD é que você que está nos assistindo saiba o caminho para você adquirir o conhecimento para a Escola Bíblica Dominical. Então, tenho livros para te indicar. Um livro que eu indico com muita satisfação é o Dicionário Wycliffe, ou Wycliffe, como pronuncia alguém. Nele aqui você vai poder encontrar detalhes sobre Filadélfia. Você vai encontrar aqui onde era Filadélfia, onde ela ficava geograficamente, qual era a sua economia, em que parte da história ela estava. Então eu te indico o Dicionário Wycliffe. Filadélfia, ela está num contexto romano. Filadélfia ficava numa província romana, a província da Ásia Menor. Aí você precisa estudar sobre os imperadores romanos na época. E aqui, neste livro, o livro dos Mártires, você vai encontrar sobre os imperadores romanos. Por exemplo, você tem aqui, a partir da página 95, você tem alguns destes imperadores. Perdão, a partir da página 7. A partir da página 7, você tem alguns destes imperadores. Você tem aqui Nero, você tem aqui que Nero foi em 67, você tem Domiciano em 81, você tem Trajano em 108. Então, como a carta a Filadélfia está no livro do Apocalipse, e Apocalipse foi escrito por volta do ano 100, seguramente conhecer sobre estes imperadores que estão registrados no livro dos Mártires auxiliará a compreensão do contexto em que viviam os irmãos que congregavam na igreja de Filadélfia. Falando sobre Filadélfia, nós vamos ter uma questão lá, porque no primeiro século dizia-se que os cristãos eram ateus, porque os cristãos não estavam afeitos ao panteão romano.
Por esse motivo os cristãos seriam ateus, quando na realidade os ateus são justamente aqueles que não creem em Deus. Mas os romanos, eles tinham um panteão, conforme eu disse, por causa da cultura, e eles tinham uma política parecida com esponja, né? Eles recepcionavam todas as culturas dos povos, e eles recepcionaram as culturas dos gregos. Então, é necessário você ter um livro como este aqui, que vai te falar sobre a mitologia grega. Por exemplo, a cultura católica apostólica romana da atualidade, ela tem algumas formas de adoração. Por exemplo, tem a Santa Luzia, que é aquela que cuida dos olhos. Mas tem o Cosme e Damião, que já entra por um sincretismo religioso, que são espécies de cirurgião geral, de clínico geral. Esta ideia deles foi extraída dos gregos. Os gregos também tinham seus deuses próprios de cada que cuidavam de cada parte do corpo, uma espécie de medicina. Então, você estudando esta mitologia, você vai compreender a questão dos romanos. Neste contexto, então, nós vamos falar muito sobre o livro do Apocalipse. Aqui está o livro do trimestre, eu indico para você o livro do trimestre do pastor Sérgio Costa. Você deve ter o livro do trimestre, ele vai te auxiliar bastante, ele traz conteúdo além do conteúdo que está na revista. Eu hoje estou usando a Bíblia de... Deixa eu pegar aqui que a capinha dela já está bem velha. A Bíblia, ela não aparece mais aqui aos nomes de tão velha que está a capa. Mas aqui está. Bíblia de Estudo Profética Tim LaHaye. Esta Bíblia do Tim LaHaye, ela é própria para assuntos escatológicos. Nós vamos falar de uma das 7 igrejas da Ásia, das 7 cartas que foram enviadas por Jesus para aquelas igrejas por intermédio do apóstolo João. Então nós temos que fazer estudo nesta Bíblia. Inclusive ela tem aqui gráficos onde vai falar sobre todas as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que é a do estudo de hoje, e Laodiceia. Eu te indico esta Bíblia. Temos aqui este livro, Os 7 Castiçais de Ouro. Este livro é exclusivo sobre as 7 igrejas. Eu te oriento, te indico este livro, Os 7 Castiçais de Ouro, e dentre eles está a igreja de Filadélfia. Eu te indico ainda na mesma linha o Alerta Final, que vai falar sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Então este e os 7 Castiçais de Ouro são na mesma linha. Eu te indico este livro. Eu te indico de igual modo também Apocalipse, versículo por versículo. Eu trouxe aqui 3 Apocalipses, versículo por versículo. 3 livros para te indicar. Todos esses livros aqui são Apocalipse, versículo por versículo. Certamente quando você entrar no capítulo 3, que você começar a estudar sobre Filadélfia, a partir do versículo de número 7, você vai ver os detalhes, versículo por versículo, do que quer dizer a carta enviada ao anjo da igreja que estava naquela igreja. E por fim, para nós partirmos especificamente para o nosso assunto, eu trouxe aqui escatologia bíblica, porque você precisa ter uma visão geral do que é a escatologia bíblica, e Filadélfia está nesse contexto. Se você é professor da escola dominical e você não levar seu aluno para o contexto da escatologia, você vai deixar a desejar no teu ensino. Então eu te oriento que você também tenha compreensão da escatologia bíblica. E por fim, eu deixei por último o livro de Lawrence Olson, O Plano Divino através dos Séculos. Um livro muito bom, mais ou menos na linha da escatologia, só que o Lawrence Olson, ele organiza a escatologia em dispensações. Desta forma fica fácil para nós compreendermos. Existem aqueles que não concordam com as dispensações, mas eu particularmente concordo. E aqui está, para a sua compreensão, o livro de Lawrence Olson, no mapa também criado pelo próprio Lawrence Olson, que fala das dispensações: inocência, consciência,
Aqui é a terra original. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça até aqui e milenial. Aqui estão as dispensações criadas por Lourenço Olson. E nesta fase aqui, ainda dentro da graça, porque apesar de alguns não concordarem, a graça durará, preste atenção nessa informação, a graça durará até o final da grande tribulação. Grande tribulação ainda é graça. É difícil de compreender. Me permite uma correção. Haverá salvação até a grande tribulação. A graça é até o início da grande tribulação. Me permite essa correção. A salvação haverá, inclusive, durante o milênio. Me permite essa correção. Mas a graça até o início da grande tribulação. De sorte que, neste período aqui, que vai de Cristo até o arrebatamento da igreja, nessa primeira parte aqui, que vai de Cristo até o arrebatamento da igreja, nós temos aqui todas as cartas às 7 igrejas da Ásia, começando pela carta à igreja de Éfeso. Se você prestar bastante atenção, eu vou colocar aqui, se precisar nós faremos uso, as cartas estão nos capítulos de 1 a 3. No capítulo 4 nós já temos uma outra revelação. No capítulo 4 nós já passamos a estudar o arrebatamento da igreja, tanto que do capítulo 4 ao capítulo 19 a igreja não está na terra. Você não vê sinal da igreja, por quê? Porque está acontecendo na terra a grande tribulação. Então existem eventos que se passam no Kairos de Deus, pós-arrebatamento, e existem eventos que se passam aqui na terra durante a grande tribulação, e é justamente do capítulo 4 ao capítulo 19. Só que nos capítulos de 1 a 3, é como se nós tivéssemos um rolo enviado para alguém, e este rolo tem 7 remetentes. Preste atenção aqui. O Apocalipse ele é um rolo. Daqui até aqui, ele é um rolo. Observe que esta parte daqui até aqui é justamente a parte que trata da grande tribulação. Isto aqui é a grande tribulação. Este restante aqui é o milênio. E aqui é o novo céu e nova terra. Então você tem, retornando, novo céu e nova terra, milênio, grande tribulação. Só que aqui tem uma parte que está numa cor diferente. Você está percebendo? É justamente o endereçamento deste rolo. O rolo do Apocalipse, que é uma revelação, ele tem 7 destinatários. E esses destinatários são as 7 igrejas da Ásia, com especificidade hoje para a igreja de Filadélfia, que é a igreja que está no nosso estudo. Então vamos à frente. A lição deste domingo próximo, ela tem 3 objetivos. E você que vai lecionar, você deve ficar alerta a esses 3 objetivos. Primeiro objetivo da lição: descrever os aspectos históricos. Olha aí, você precisando ter livros para lhe orientar. Culturais e políticos da cidade e da igreja de Filadélfia. Muito importante. Segundo objetivo: mostrar como Cristo se apresenta a esta igreja. Nós vamos ler isso daqui a pouco no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo número 7. O Senhor se apresenta de alguma forma. É uma carta onde tem o remetente, o destinatário, uma saudação, uma mensagem que foi transmitida e um fechamento da carta. Nós vamos ver isso aí. E o terceiro objetivo é enaltecer e incentivar as qualidades desta igreja. Então, as qualidades da igreja de Laodiceia nós vamos enaltecer para que nós possamos aplicar essas qualidades na igreja de hoje. Não faz sentido nenhum nós estudarmos Laodiceia se nós não pegarmos o que foi dito pelo Senhor para aquela igreja e nós tentarmos colocar em prática para nós aqui hoje. Vamos à frente. O textuário da lição está em Apocalipse capítulo 3, verso 7, justamente a parte que inicia o comentário sobre Filadélfia. E diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve:
Isto diz o que é santo. Quem está falando é Deus, que é santo. O que é verdadeiro é Deus que não mente. Então Deus é santo, não aceita a imundície, não aceita o pecado. Deus é verdadeiro, não aceita a mentira. O que tem a chave de Davi e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele está falando mais no sentido de uma liderança política. Inclusive nós temos no próprio Apocalipse, capítulo 1, me parece no verso 18, Jesus dizendo: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Alguns desavisados, alguns que ainda falta esta compreensão bíblica, nos próximos dias nós soltaremos isso aí em erros que os pregadores devem evitar. Não é criação minha, eu estou pegando do livro e divulgando para os irmãos diariamente. Dizem que Jesus foi até Satanás e pegou as chaves da mão dele. Mas na realidade Satanás não tem chave nenhuma. Satanás, pelo contrário, é um condenado que irá cumprir pena há pouco tempo. Mas Jesus disse: eu tenho as chaves. Então os irmãos, cuidado para não fazer confusão com isso aí. Mas aqui ele está dizendo: eu tenho a chave de Davi. Por quê, irmãos? Porque quando nós estudamos as dispensações, nós vamos parar numa figura, aqui está, de uma estátua que Nabucodonosor sonhou. E essa estátua, ela tem elementos: cabeça de ouro, braços de prata, os lombos de bronze ou cobre, vai depender muito da tradução, e as pernas de ferro e barro. Ocorre que ali está falando dos governos mundiais, e tudo isso vai culminar numa pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos, que a estátua aqui fala sobre isso. Aqui no final tem uma pedra lançada sem o auxílio de mãos, que fere a estátua nos pés que já eram misturados de ferro com barro, e toda a estátua é destruída. Agora o Senhor vem aqui, na carta que está escrevendo a Filadélfia, e o Senhor diz: quem está falando é aquele que tem a chave de Davi, é aquele que tem o governo em suas mãos. O Senhor está dizendo que tudo se aproxima para um acontecimento futuro, que nós que estudamos escatologia sabemos que chama-se de milênio, onde o Senhor Jesus governará sobre o mundo neste período. Então aí está o nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz o seguinte: as qualidades da igreja de Filadélfia servem de modelo para nós. É onde nós vamos encerrar a nossa lição, falando sobre as qualidades. Membros da igreja de hoje: compromisso, fidelidade e perseverança. Então aquela igreja, a igreja lá do primeiro século, da Ásia Menor, da cidade chamada Filadélfia, ela tinha compromisso com a palavra, com o reino, com Cristo. Ela tinha fidelidade, tanto que o próprio nome Filadélfia remonta a este fim, fala-se da fidelidade entre irmãos. E tinha perseverança, perseguição, luta, tribulação, dificuldade, mas firme. Certo? Essa é a nossa verdade prática. Se você quiser conferir na sua Bíblia, isto é muito bom. Se você não puder conferir, o texto está aqui para você acompanhar. O nosso texto de referência está em Apocalipse 3, capítulo 3, versos 8 e de 11 a 13. Vamos lá. Olha o que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia. Nós já lemos aí o verso de número 7. Quando nós lemos: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Ponto. Verso 8: eu sei as tuas obras. Isto aqui é uma revelação tão profunda, porque a Bíblia nos diz, me falta agora a mente o versículo, onde o Senhor está com seus olhos como chamas de fogo, nos acompanhando a todo instante. Se você abrir Hebreus capítulo 12, verso 1, você vai ver que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti
pus uma porta aberta. Deus está dizendo, eu te abençoei, eu abri essa porta. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que venho sem demora. Outra grande revelação. Aqui onde diz, não negaste o meu nome, fala da fidelidade que nós vamos explorar daqui a pouco. Eis que venho sem demora. É interessante observar, irmãos, que alguns pensam que Jesus Cristo está tardando, mas Ele não está tardando, existe um plano estabelecido. O Senhor virá no momento exato. Se você acompanhar Isaías 66, verso 8, você vai encontrar uma profecia que se cumpriu em 1946. Quem jamais ouviu tal coisa e quem viu coisa semelhante? Poderia nascer uma nação em um só dia? Israel nasceu em um só dia. Aí Jesus, nos seus dias, disse o seguinte: olhar para a figueira. Quando ela florescer, porque se aproxima o verão. O verão é uma indicação da grande tribulação, posterior ao período da graça, conforme eu falei. Período da grande tribulação. Desta sorte, nós precisamos estar alerta, porque o Senhor Jesus não tarda. Se nós levarmos em consideração que está escrito que não passará esta geração, eu não quero determinar nada, mas uma geração aí é 70 e poucos anos. Se você pegar 1946 e acrescentar 70, você vai ver que nós estamos no período, 75 anos, se não estou enganado, estamos no período que aquela geração está fechando. Inclusive, tem os chamados filhos do Big Bang, porque houve aí a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e muitas pessoas nasceram naquele período, e estas pessoas estão morrendo agora, porque elas estão completando um ciclo de vida. Logo, tudo aponta para a volta de Cristo a qualquer momento. Então, por mais que nós que vivemos o tempo Cronos achemos que o Senhor tarda, Ele que vive no tempo Kairos diz: eis que venho sem demora. Ele não vai demorar. Guarda o que tens, né? Conserva aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque os próprios judeus julgavam que, por causa da linhagem de Abraão, por serem hebreus, ninguém tomaria deles esta posição. Mas João disse que a oportunidade foi dada a eles, a preferência foi dada a eles, mas eles não quiseram. Por não querer, o próprio João diz que todos aqueles que receberam Jesus são chamados filhos de Deus. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque quem vacilar, quem desistir, poderá sair, perder a oportunidade e outros entrarem. Não que exista uma quantidade limitada, mas o texto nos leva a entender que alguém pode perder e alguém pode entrar na posição. A quem vencer, porque não serão todos, aí já cai por terra aqui a teologia da predestinação. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Essa questão aqui é muito interessante, porque nós estamos falando de um templo que estará presente inclusive no novo céu e na nova terra. Se nós estudarmos Apocalipse 21 e 22, nós vamos ver o novo céu e a nova terra. Existe um templo milenar, mas o templo aqui é aquele que estará presente lá, que Apocalipse vai dizer, desceu do céu. Então o templo ali é a Nova Jerusalém. Era comum naquela época, quando alguém tinha uma ação privilegiada, reconhecida pela população, erigir uma coluna, naquela coluna colocar seu nome, para que as futuras gerações conhecessem a seu respeito. O Senhor fará isso com todos nós, promessa feita a Filadélfia, que vencermos. É muito forte. Você vai encontrar a igreja neste sentido até julgando. Apocalipse 20, verso 4 diz: e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Isto é muito forte, meu irmão. E, continuando, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, desce do céu. Você pode acompanhar lá em Apocalipse, verso 21, do meu Deus, de capítulo 21, e também o meu novo nome. O novo nome aí em Apocalipse 2:17 você já vai encontrar. Recentemente eu aprendi isso com o irmão
José Silva das Chagas, Deus abençoe o irmão Zé Neto. Irmão Zé Neto, ele tem o costume, ele é caminhoneiro, tem o costume de chegar nos portos, aí pergunta o nome dele. Seu nome? Aí ele diz, José Silva das Chagas, por enquanto. Aí a pessoa vai e pergunta, por enquanto por quê? O senhor vai mudar de nome? Ele diz, vou. A Bíblia diz que quando eu for para o céu, no céu terei um novo nome. E eu, quando quero evangelizar alguém, gostei da técnica, e de vez em quando eu faço isso. Recente eu fiz com os irmãos, eu fui ali cortar o cabelo, e quando cheguei lá, falaram o meu nome, eu disse, por enquanto. Aí o irmão perguntou por quê, aí eu expliquei, ele achou interessante. E aqui o texto diz, receberei um novo nome que vai ser dado pelo meu Deus, que estará no templo do meu Deus, coluna no templo do meu Deus. Isso é muito bom. O verso 13, para fechar, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a gente já tem uma remontagem ao Espírito Santo, que é eterno. Logo, quando você lê Eclesiastes, Salomão vai dizer o seguinte, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Logo, gente, pense aí sobre Matusalém. Você lê sobre Matusalém na Bíblia, diz, viveu 900 e tantos anos, mas morreu. Pense aí sobre os heróis da galeria da fé, morreram. Pense sobre os apóstolos, os pais da igreja, pense aí sobre todos, morreram. Todos nós haveremos de comparecer perante Cristo e prestar contas. Desta sorte, o Espírito está dizendo, não adianta a pessoa confiar na sua capacidade, no seu curso, na sua condição financeira. O que permanece é o que é eterno. É o Senhor Jesus que estará conosco, que está conosco desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo que é o Consolador, que é o penhor do Espírito. Já expliquei aqui sobre o penhor do Espírito. E é também o nosso Deus que é eterno. Então tudo passa, o Senhor Deus permanece. E aí, Misael, quer acrescentar alguma coisa aí? Cheguei agora aqui. Muito bem. Vamos à frente. Me faz um favor. Pega um copo com água para mim. Passa por aquela porta. Nós temos um costume de fazer uma oração semanal nacional, né? E o nosso motivo de oração esta semana é pelas missões mundiais e pelos países menos evangelizados do mundo. Neste ponto aqui, caberia de repente um comentário, né? Será que o mundo vai conseguir ser alcançado pelo Evangelho assim cabalmente? Porque nós costumamos dizer que o Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, então chegará ao fim. Só que alguns interpretam errado. É preciso que o Evangelho chegue em todo mundo para que chegue ao fim. Não é dessa forma. Para que Jesus venha arrebatar a igreja, não é dessa forma. Observe que tem gente nascendo a todo instante e gente morrendo a todo instante. Quem morreu leva a palavra que ouviu, mas quem nasceu não ouviu nada. Enquanto existe mortandade, existe natalidade. Então, nós não conseguiremos alcançar a todas as pessoas, especialmente em países fechados. Então, devemos orar para que a evangelização alcance, se expanda, continue acontecendo, porque é nossa obrigação, enquanto Cristo não voltar. Mas, aquele texto, para a tua melhor compreensão, ele vai se cumprir quando chegar a grande tribulação. Na grande tribulação, haverão 4 tipos de pessoas pregando o Evangelho. Os desviados vão pregar o Evangelho, haverá 2 testemunhas que vão pregar o Evangelho. Esses desviados são aqueles que não foram arrebatados, melhor dizendo, os que ficaram, né? As 2 testemunhas vão pregar o Evangelho, os 144.000 vão pregar também, e haverá um anjo que pregará o Evangelho eterno. Aí sim, com a pregação deste Evangelho eterno, o Evangelho chegará, porque pode ser que alguém não tenha ouvido, chegará em todo mundo, e aí é quando vai chegar o fim. Deixo esse texto aí para que você possa discutir melhor. Então, nesta semana estamos orando pelos países menos evangelizados do mundo. Que Deus visite os nossos missionários. E eu aproveito aqui para deixar um grande abraço, mais uma vez, ao pastor Itamar Fernandes, que está na África, em Beira. Este eu conheço de próximo, de perto. É meu amigo e sei das dificuldades que ele passa lá. Deus te abençoe, meu irmão pastor Itamar Fernandes.
Vamos então à introdução da nossa revista. Introdução. Em meio às tribulações, provações e perseguições, devemos nos manter firmes, fiéis à palavra e perseverantes, só assim poderemos vencer. Na época de Filadélfia, aí nós poderíamos falar também sobre a Inquisição e os instrumentos de tortura da Idade Média. Nós poderíamos falar sobre os pais da igreja, nós poderíamos falar sobre as catacumbas de Roma. Nós não vamos entrar neste fim, poderíamos falar sobre os concílios. Mas era uma época em que aquele que negava a fé era morto. Não é demais eu falar sobre o Coliseu Romano. O Coliseu Romano existiu cerca de 180 a.C. e durou até 180 depois de Cristo. O Coliseu Romano levou para servir como espetáculo milhares de irmãos que por acaso não confessavam a adoração ao imperador. Os irmãos não rejeitavam, né? Eles pediam: ou você rejeita esse Jesus, que agora é pregado como uma salvação, ou você será condenado à morte. Muitos, se fosse hoje, muitos rejeitariam sim, porque estão acostumados nas mordomias. E muitos também não rejeitariam, porque têm a certeza que Cristo irá dar-lhe a salvação. Neste livro aqui, Misael, neste livro aqui, Livro dos Mártires, tem uma história de um pai que a sua cabeça estava no cepo para ser decepada, né? E desde que ele negasse, se ele negasse, ele não seria decapitado. E ele não negou. Aí trouxeram o filho dele e colocaram um cepo ao lado também. Aí ele, quando viu a cabeça do filho colocada no cepo, ele se preparou para negar. Aí aqui há o registro das palavras do menino que, quando eu li, eu chorei bastante, que ele diz bem assim: pai, não negue, daqui a pouco nos encontraremos no paraíso. Muitos irmãos neste período serviram de lamparinas para a cidade, porque o seu corpo queimou nas fogueiras. Muitos irmãos, inclusive, gente, se você tiver curiosidade, quiser consultar aí na internet, consulta aí a Inquisição e os instrumentos de tortura da Idade Média, que você vai ver o que se passava com cristãos que negavam a Cristo. Nesse período aqui, de Laodiceia, não adorar o imperador, que era aquele que recebia adoração em vida, era pedir para ser morto. Então, a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, porque Laodiceia e Filadélfia, geralmente quando a gente estuda junto, né? Aí às vezes a gente vai falando e fala Laodiceia, mas me compreendo que nosso estudo hoje não tem a ver com Laodiceia, nosso estudo tem a ver com Filadélfia. Inclusive, se você me ver cometer mais esses erros de novo, vai falando aí para eu ir me alinhando, viu? Nosso ouvinte precisa ter o melhor. Não é possível que ele fique cometendo essas gafes, né? Então a igreja ela se manteve firme na perseguição, fiel à palavra e perseverante. Aqui eu faço uma pergunta para você. Você suporta realmente uma perseguição por amor a Cristo? Você suporta afronta? Será que, como os irmãos do primeiro século que tinham prazer em sofrer por causa do Evangelho, você sofreria também? Será que nós somos igreja como foi a igreja de Filadélfia? Vamos à frente. A nossa lição, ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre aspectos históricos e geográficos de Filadélfia, onde ela ficava e qual a sua história. Nós vamos falar sobre isso aí. O segundo ponto, ele vai falar sobre a apresentação de Jesus, como Jesus se apresenta em Filadélfia. Aqui nós já fizemos um pequeno comentário que está lá no texto áudio. O terceiro ponto vai falar sobre as qualidades da igreja de Filadélfia. O que esta igreja em especial tinha, para que nós possamos tomá-la como exemplo. Então é por aí que nós vamos andar a partir desse instante. Acompanhe aqui. Aspectos históricos e geográficos.
A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas que receberam cartas conforme o livro do Apocalipse. Somente 2 igrejas não receberam reprovação do Senhor. Quais são? Filadélfia e Esmirna. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3, Jesus se apresenta. Aliás, João se apresenta dizendo que essas cartas estão sendo enviadas. Vamos ver o que diz aqui o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se você observar, aqui diz, para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Agora, abra a sua Bíblia aí no capítulo 4. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do livro do Apocalipse, que nós estamos fazendo referência, você vai ler o seguinte: depois destas coisas. Lembra que eu falei da introdução ali? Eu mostrei para você que as 7 cartas, elas são uma introdução de um livro. Então, aqui são estas coisas que acontecem agora. E ali são as coisas que depois destas breve hão de acontecer. Então existem 2 narrativas. E é interessante que a primeira narrativa da visão de João tem se dá na terra. João está na terra quando tem aquela narrativa. A voz, como um trovão, falou com ele escreveu na terra. Mas quando você vai para o capítulo 4, você vai encontrar que a mesma voz, como voz de trovão, que falou com ele anteriormente, mandando as 7 cartas, disse agora: abriu-se uma porta no céu e a voz disse: suba aqui e te mostrarei coisas que hão de acontecer. Então existem coisas do presente e coisas do futuro. A melhor distinção entre os teólogos é que as coisas do futuro são justamente as coisas pós-arrebatamento da igreja, certo? Deixa eu reforçar um ponto aqui que logo no início eu deixei na dúvida, mas eu vou reforçar agora. São 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Então a graça só termina quando começa o milênio. Então a grande tribulação está dentro da graça, tá? Só para deixar claro, porque quando termina a grande tribulação, começa o milênio. Então termina a grande tribulação, encerrando a graça, e surge, inclusive haverá salvação na grande tribulação. Para quem não sabe, os mártires da grande tribulação, que foram vistos por João, tantos como Maria da Praia, etc., eles entram no milênio, não vão para o céu. Para o céu só vai a igreja arrebatada, e depois nós temos ciência dos 144 mil e das 2 testemunhas, mais ninguém. Os outros que são mártires, eles entram no milênio, que é uma promessa, e viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não reviveram. Então tem 3 classes de mortos: os que ressuscitam para o arrebatamento, os que ressuscitam para viver no milênio e os que ressuscitam depois do milênio para o juízo do trono branco. Só para esclarecer, porque pode ter ficado em dúvida. Então, 7 cartas foram escritas a 7 igrejas. Quais são essas 7 cartas? Carta à igreja de Éfeso, vamos falar aqui na ordem que está em Apocalipse. Carta à igreja de Éfeso, depois carta à igreja de Esmirna, depois carta à igreja de Pérgamo, depois carta à igreja de Tiatira, depois carta à igreja de Sardes, depois carta à igreja de Filadélfia, que é o nosso foco hoje, e por último, carta à igreja de Laodiceia. Em cada uma dessas cartas existe um objeto que é destacado. Presta atenção. Um tema que é destacado, melhor dizendo. Éfeso, desejável. Esmirna, mirra.
Pérgamo, altura, elevação, poder. Tiatira, aroma suave, sacrifício do trabalho. Sardes, príncipe da alegria. Filadélfia, amor fraternal. Né? Laodiceia, leigos, mas Filadélfia, amor fraternal. Guarde isso aí que nós vamos explorar daqui a pouco, tá? Então vamos lá, vamos seguir ainda na introdução do primeiro ponto. Nós estamos já no primeiro ponto. Aqui estão as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns teólogos organizam estas igrejas de forma que elas representam momentos na história, ou seja, essas igrejas podem ser classificadas em 3 pontos distintos. Um deles, o momento em que a igreja vivia. A igreja vivia esse momento nos seus dias. O que ela passou aqui, certamente, é digno de nota, como está sendo registrado aqui. Filadélfia foi uma igreja que foi fiel. Mas na história, ela representa uma fase. Por exemplo, eu recordo perfeitamente que nos dias de Antípatas, ele representa o período do 4º século, quando surgiram os papas. Isso está descrito justamente no mapa de Lawrence Ossa, exatamente nesse canto aqui, ó. Aqui está cada uma delas, o que cada uma representa. E a maior delas aqui é a que representa justamente o período da Idade Média, que seria a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, que representa a Idade Média, o maior período da história. Quando nós lemos, mostra o momento em que viveu aquela igreja, mostra uma fase da história, e é interessante, gente, que ela é aplicável, logicamente, aos dias atuais. Se você vê o que foi dito a Éfeso, o que foi dito a Esmirna, o que foi dito a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, parece que é os dias da igreja atuais. Entendeu? Então é muito interessante você ler. Né? Vamos à frente. Aqui você tem, né, elogios, referência de cada um dos textos. Você tem os elogios que o Senhor Jesus Cristo deu a cada uma dessas igrejas, né? Você tem também a repreensão. E é interessante notar aqui que Esmirna, aquela da mirra, né, não tem repreensão nenhuma. É uma igreja sofredora, perseguida, pobre, conforme nós vemos aqui. É a igreja do martírio, da perseguição. E Filadélfia também não tem repreensão nenhuma. Por que essas igrejas não têm repreensão? Então, eis o motivo de nós tê-las como exemplo. Vamos ao primeiro item do primeiro ponto. O primeiro ponto nós estamos tratando sobre aspectos históricos e geográficos. Vamos ao primeiro item. A cidade de Filadélfia. No mapa aqui, na tela aqui, você tem, mais ou menos aqui assim ficava quando da ilha para onde João, Patmos. Aqui ficava Patmos. E aqui você tem uma sequência de como essas cartas foram entregues, né? Foi entregue a primeira carta a Éfeso, aí depois a Esmirna, aí depois ele vai para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É a sequência, ó. Veja que na hora que João sai daqui, a primeira igreja é Éfeso. Aí Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui está Filadélfia. Ela ficava na Ásia Menor, não confundir com o continente asiático, tá bom? Hoje nós temos o continente asiático. Naquela época não tem referência ao continente asiático, é uma província romana da Ásia Menor. Nos tempos do Novo Testamento, a cidade de Filadélfia era uma província romana da Ásia e a segunda cidade mais importante da Lídia. Aqui é a região da Lídia, né? Região da Lídia, isso aqui. A população da cidade era pequena em razão de terremotos frequentes. Logo, imagine aí uma situação dessa. Você está bem, está em paz, teus bens estão organizados, mas daqui a pouco vem um terremoto e põe tudo ao chão. Eu acho que os que conhecem a história vão lembrar da história de Pompeia. Pompeia foi uma das grandes cidades do Império Romano. E Pompeia, no dia que o vulcão Vesúvio, lá do Monte Vesúvio, entrou em erupção, a cidade de Pompeia foi destruída
em fração de segundos, arqueólogos encontram hoje pessoas que ficaram mumificadas nas cinzas. Ninguém consegue explicar exatamente como é que acontece aquilo. O corpo da pessoa ficou petrificado. Então, é um local onde você constantemente está construindo e constantemente está tudo sendo destruído. Parece até os dias da igreja. A igreja edifica, o inimigo destrói. A igreja ganha. Nós tivemos agora recentemente na igreja e um casal de irmãos indo embora para Rondônia e novas pessoas se convertendo. É o dia a dia, é a sequência. É a mudança, né? Então aqui está Filadélfia. Se você não sabe, aprenda isso, tá? São cidades da Ásia. Tem pessoa que fala sobre a Bíblia e não tem aquela noção geográfica. Então aqui fica. Se você quiser saber melhor, para cá, se esse mapa continuasse, para cá ficava Tarso, de onde Paulo é. E para cá, nesse sentido aqui, nós temos a outra província, que é a província me passou agora a mente. Tessalônica, aqui embaixo é a província de Acaia, e aqui ficava a cidade de Tessalônica, mas tem um nome de uma província que me passou agora a mente. Vamos à frente. Para cá fica Roma, nesse sentido aqui fica Roma. Bem aqui embaixo vai ficar Corinto, do outro lado aqui vai ficar Corinto, bem aqui embaixo. Macedônia, província da Macedônia, que inclusive tem aquela célebre frase: passa a Macedônia, a província da Macedônia e ajuda-nos. A cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia estava imersa na idolatria e mais tarde mergulhou no culto ao imperador. Uma cidade famosa pela grandiosidade de seus templos e de suas festividades religiosas, a igreja cristã de Filadélfia era relativamente pequena. Por isso que o Senhor diz: embora tendo pouca força, não negastes o meu nome. Lembrando de Policarpo, viu, Luiz? É interessante que no ano 155, quando Policarpo foi morto, pediram a Policarpo para que negasse a Cristo e adorasse o imperador. Um ato simples, só bastava ele pegar um incenso, queimar um incenso e estava resolvido, não tinha nada. Até quem está aprendendo Policarpo, como aconteceu lá com Pilatos, que não queria matar Jesus também, ele liberava Policarpo se Policarpo tivesse feito isso. Só que muita gente esquece que o que a Bíblia diz, que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca faz confissão para a salvação. Isso. A gente não deve brincar com a fé, nem de brincadeira. Sabe, chegar assim numa piadinha, a pessoa, ele tem que confessar. O Senhor quer ver de nós a essência. E os crentes de Filadélfia, mesmo sendo pequenos, mesmo tendo desastres, problemas financeiros, mesmo tendo toda uma cultura em volta que os levava para um caminho diferente, eles não negaram o nome de Cristo. Eu acho que é bonito demais você chegar a encontrar um crente. Não, eu sou crente de Jesus. Mas assim, apenas prolongando o seu texto, a palavra do homem, ela hoje é desmoralizada, porque se no dia de hoje uma pessoa diz assim: não, eu neguei, mas foi por uma ocasião. Mas assim, como é que vai ficar a certeza se você tem palavra ou não? Se você é realmente fiel ou não? Isso muitas vezes é cobrado em tribunais, isso é cobrado em muitas esferas da sociedade. Então você falou isso tal dia, está registrado. Tem testemunha que vai provar isso contra você. Então, antigamente a palavra do homem era: se ele chegasse a essa assim, é uma coisa simples, você vai só queimar um incenso, mas e a sua palavra? Depois, e a sua honra? Não, você já negou, meu amigo, você não tem mais nenhum tipo de honra nisso aqui não. Era isso que eles pensavam antigamente. E é uma coisa tão interessante que para os homens aqui vale o que está no papel. Se está escrito, se tem duas testemunhas, se está reconhecido firma, se tem todos os requisitos, você pode até exigir na justiça. Mas Deus não está preso ao papel, Israel. É interessante que Deus quer ver de nós às vezes, o compromisso. Numa determinada circunstância, nós somos cristãos. Quando nos encontramos em dificuldade ou distante de todo mundo, nós agimos como mundo. Porque o homem deveria relembrar da seguinte forma, né? Se com a tua boca confessares, Deus não pediu assim, se tu fores no teu testamento, confessares que o Senhor é o teu Deus,
aí serás salvo, mas não é com a tua boca, né? É o que você proferir, é o que você falar. Fica a dica, fica a dica. Seja crente na escola, seja crente no comércio, seja crente no táxi, seja crente no rio, seja crente. Seja crente. Confesse. Seguindo, o item 2 do primeiro ponto, que diz: uma igreja perseguida. E aqui, gente, sinceramente, eu convido você a prestar atenção no que está escrito. A igreja no Brasil hoje, ela não sofre essas perseguições. Um ou outro líder que, por exorbitar daquilo que o Senhor chamou, entra em certas discussões até na mídia e dizem que estão sofrendo perseguição. Não é. É a sequência dos seus atos. Mas a igreja no Brasil, nós até oramos a semana passada, é um país livre. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos fazer, nós temos isso inculcado na Constituição Federal. Direito de pensamento, direito de expressão, direito de crença, direito de religião, de culto. Mas a igreja de Filadélfia, ela foi perseguida. E quando nós falamos de perseguição aqui, é perseguição no nível que você está vendo aqui, ó. Isto aqui, traduzindo para você, é o Coliseu Romano, com vários irmãos sendo crucificados e outros aguardando para serem dilacerados por leões. Eles abriam as gavetas, os leões saíam e rasgavam estas pessoas. Isto é perseguição. Os irmãos têm que congregar nas catacumbas, os irmãos têm que congregar embaixo da terra, porque dizem que enquanto tem uma Roma emersa, tem uma Roma submersa, tem uma Roma embaixo da terra. O Dan Brown, que eu nem gosto muito dele, ele descreve isso aí no livro Anjos e Demônios. Ele mostra, traz uma visão acerca disso. Será que nós estamos sendo perseguidos? E se fôssemos perseguidos, será que nós suportaríamos? Ou será que a igreja vai ter que passar por uma perseguição para que nós nos tornemos mais crentes? No final do século I e início do século II, justamente o período de Filadélfia, houve uma grande perseguição aos cristãos. Sendo assim, muitos cristãos foram perseguidos e mortos por se recusar a oferecer culto aos deuses do império e ao imperador romano. Idolatria, miséria, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. É a frase que descreve idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tem um bocado de gente aí que está deixando de cultuar a Deus para cultuar ao imperador romano. Indiretamente falando assim, sabe? É muito forte isso aqui. Nós temos que entender, conceituar para poder contextualizar. Cuidado com isso. É bom lembrar que Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a igreja não precisa que o imperador romano mantenha ela firme, não. Vamos para frente. Importante, ainda dentro desse item 2, importante. A fidelidade de uma igreja ou de um cristão fica evidente na maneira como se relaciona com o mundo. A coragem, o posicionamento, não vender, não trocar, não negociar. É triste dizer isso, mas vez por outra a gente fica sabendo de líderes, né? Que quando chega o período das eleições, praticamente negociam a igreja com porta fechada, como se fosse faz um pacto com o diabo, né? Um rabo de ovelha, mas deixa para lá. A gente ouve tanta coisa, miséria. Morando aqui na cidade há 20 e poucos anos, eu já ouvi tanta coisa. É fato que quanto mais rejeitamos ao mundo e as suas paixões, mais seremos perseguidos. Então, quando Jesus diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, Jesus está dizendo o que ele disse em outro local: sofrereis perseguições. Mas eu me si, a respeito disso, de ser diferente, vez ou outra a gente assiste na TV, em jornal, uma pessoa que é surrada porque se veste melhor do que as outras. Inclusive até em escola isso acontece muito. Um certo tipo de estudante
dar uma surra numa outra menina porque ela se diferencia, sabe? Ela não usa as mesmas coisas que as outras, ela não anda no mesmo estilo das outras pessoas. Isso é um tipo de perseguição. Quando a igreja também se diferencia do mundo, o mundo começa a odiá-la. É isso aí. Vamos lá. Importante ainda, como exemplo desse tipo de cristão verdadeiro que só adora Jesus, e aí nós temos o apóstolo João, lá na casa de Cornélio. Cornélio foi adorar, João disse, não, de jeito nenhum. O apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Nós temos o apóstolo João no Apocalipse. João foi adorar o anjo, não, porque a adoração somente a Deus. Se nós avisarmos hoje assim, Israel, ó, Jesus estará na igreja. Você chega na igreja e não tem ninguém. Agora se disser, fulano e tal vem para a igreja, aí o camarada está lá com a melhor roupa, melhor perfume, melhor sapato, corta cabelo, faz barba, etc. É egocentrismo, né? Como exemplo, temos a igreja de Filadélfia, que negou prestar culto ao imperador e foi perseguida. Então, neste contexto, irmão, tente extrair alguma coisa para os dias atuais, tá? Vamos ao item 3 do primeiro ponto, que diz, uma igreja que ama. Ó, eu falei para vocês aqui atrás que o ponto forte de Filadélfia é o amor fraternal. E o amor fraternal é aquele que a pessoa não vai só, ele ajuda outros. Então, Filadélfia, apesar de pequena, mas não estava fragmentada. Diferente da igreja de Corinto, Filadélfia era uma igreja que vivia unida. Isso fez com que ela suportasse a perseguição. Você já viu como é que os animais voam? Os animais voam, um vai na frente rasgando o vento e os outros vão pegando aquela coluna ali, aí depois eles revezam. Eles vão revezando, quem está na frente vem para trás e o que está próximo vai chegando para que todo mundo consiga chegar lá. Se você ler Atos capítulo 2, você vai encontrar que a igreja estava unida. Quando nós estamos unidos, nós somos fortes. A igreja de Filadélfia amava, logo a igreja de Filadélfia estava unida. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Deus é aquele que se dirige à humanidade em amor, por meio do sacrifício de Jesus. Nós temos aqui que o amor da igreja de Filadélfia chamou a atenção do próprio Deus. Já pensou um ato nosso que chama a atenção de Deus? Voltando ao caso de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, verso 31, o anjo diz a Cornélio que as orações foram ouvidas e as esmolas estão em memória diante de Deus. Existe coisa que nós fazemos aqui que estão diante de Deus. O Jesus ele diz que ele, quando me parece que é no momento do juízo das nações, ele vai dizer, eu tive nu e você não me deu de vestir, eu tive doente e não me visitaste. É porque quando nós assim agimos entre nós irmãos, considerando que ele é o cabeça da igreja, nós estamos fazendo para ele, meu irmão. E uma coisa que é notável é mais entre irmãos, né? É mais entre as pessoas que são diferentes, mas estão ali unidos no mesmo propósito, adorando um Deus Todo-Poderoso e aquele Jesus Cristo, Filho do Deus, que veio para trazer uma salvação, usar o evangelho dele, a nova aliança. E os irmãos sentavam à mesa, os irmãos estavam ali em comum. E disso é uma união muito forte. Então vem o amor fraternal, amor entre irmãos. O que me chama a atenção, Israel, nesse contexto aí, é que ninguém ficava para trás, sabia? Você pode observar que no amor fraternal, você não deixa uma pessoa passar por necessidade. No amor fraternal, você não deixa uma pessoa ficar sem congregar. No amor fraternal, você chega junto. Mas hoje nós dizemos que vivemos o amor fraternal, mas cada um vive o seu mundo. Vamos à frente. Vamos lá. Ainda no terceiro item, uma igreja que ama. A ética do reino se resume no amor como base de toda a ação da igreja.
igreja que ama cresce. Atos vai dizer, estavam todos juntos na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todo dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, se você quer que a sua igreja cresça, seja unido. Cuide dos novos convertidos. Seja unido, cuide dos demais irmãos. Você vai ver a igreja crescer, como foi exemplo a igreja de Filadélfia. Vamos ao segundo ponto. Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia? Olha que coisa interessante. Nós lemos já no textual que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o santo. Aqui está, santo. O que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. Quem tem a chave de Davi. Que ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, que ninguém fecha e ninguém fecha. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele tem a chave. Como é que Jesus se apresenta? Como santo verdadeiro e aquele que pode abrir e fechar. Vamos à frente. Primeiro item, o santo. A palavra santo é uma das afirmações da missão messiânica de Jesus. Está lá em João 6, verso 69. O Filho é santo na qualidade de verbo eterno de Deus. Jesus Cristo é santo, o Pai é santo, o Espírito é santo. Lá no livro de Isaías, quando nós encontramos os serafins, na visão que teve Isaías, que ele descreve os serafins voavam, tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, com 2 cobriam os olhos, e repetiam sempre um ao outro: santo, 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 dando alusão de que existe santidade trina. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Isaías capítulo 6, verso 69, para a nossa compreensão, diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus Cristo é separado, é distinto, é santo, é Filho de Deus. Então, por esse motivo que ele diz santo. Em outra passagem, este Jesus que se refere, que se direciona à igreja de Filadélfia, ele diz bem assim: quem me convence do pecado? Jesus não pecou, em tudo foi tentado, mas não pecou. Por esse motivo ele é santo. Não é por outro motivo que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer: temos um sacerdote que se compadece de nós. Por quê? Porque ele passou por todas as afrontas, ele suportou e se tornou o nosso exemplo. Então é ele diretamente quem fala com a igreja de Filadélfia, não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. Já está com 50 minutos? Bateria fraca. Daqui a pouco eu termino. Segundo, verdadeiro, item 2.2, verdadeiro. Ele é a própria verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele é fiel, ele não mente. Se ele falou para a igreja de Filadélfia que Filadélfia é fiel, que suportou a perseguição, que é fraca, mas não se entregou, ele acompanha Filadélfia. Ele não precisa falar com ares políticos para agradar alguém. Quem está falando é o verdadeiro, aquele que conhece todas as coisas e nunca se achou engano na sua boca. Verdadeiro. Quem serve a Jesus, assim como ele, tem compromisso com a verdade. Ele orienta que as nossas palavras sejam sim ou não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, quem se dirige ainda à igreja de Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi. Olha que interessante. Jesus é o representante mais autorizado da casa de Davi. Se você não sabe, nós estudamos teologia, no curso de teologia nós aprendemos que de Davi a Jesus existem 2 linhas. Uma linha começa em Davi, vai até Salomão, de Salomão desce até José, e como se tem, está registrado que Jesus foi tido como filho de José, apesar de não ser biologicamente. Então nós temos uma linha que liga Davi a Jesus. Por outro lado, o mesmo Davi teve um filho chamado Natã. Este aqui está em Mateus capítulo 1 e este aqui está em Lucas capítulo 3.
Então, Davi teve um filho chamado Natã, da linhagem de Natã veio Maria, e Maria teve Jesus. Logo, a linhagem que está em Mateus, ela é no sentido de Davi até Jesus, e a linhagem que está em Lucas, ele é de Jesus até Davi. De sorte que Jesus é o descendente de Davi, aquele que sentará sobre o trono. Jesus haverá de sentar sobre o trono. Se ele não tivesse sido trocado por Barrabás, ele teria sentado no trono naqueles dias. Ou seja, passados 7 anos, pois foram 70 anos profetizados ao profeta Daniel, 70 semanas de anos, que dão 490 anos, desde a construção dos muros por Neemias até aqueles dias, ele teria sentado no trono, teria implantado naquele momento o milênio. Mas como trocaram Jesus por Barrabás, né, seriam somente 6 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e milenial. Mas como trocaram Jesus por Barrabás, surgiu uma outra dispensação, dá um pouquinho aqui, miséria. Surgiu uma outra dispensação chamada de dispensação da graça. Naquele momento, Jesus, quando disse que o seu sangue cai sobre nós, sobre os nossos filhos, surgiu a dispensação da graça, e essa dispensação, né, vai encerrar. Quando ela encerrar, no finalzinho dessa dispensação, cumpre-se os 7 anos que faltam, e Jesus, o rei, está prometido para os judeus. Veja que o próprio Jesus ensinou eles a orar dizendo: venha o teu reino, né? Venha a nós o teu reino, porque teu reino, ele vai assentar sobre o trono, reinando em Jerusalém, pois somente ele reuniu as condições necessárias para exercer o tríplice ministério messiânico. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Então, é este que fala com a igreja que está em Filadélfia: o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi, aquele que haverá de reinar. No item 2.3, ainda falando sobre a chave de Davi, dessa forma ficou ao seu encargo a chave da casa de Davi, que no Antigo Testamento fora confiada a Eliaquim. Logo, está sendo dito que é ele a consumação de tudo que foi prometido a Davi. E veja que lá atrás o Senhor disse: não faltará descendente teu, ou seja, de Davi, sobre o trono. Vamos à frente. No item 2.3 ainda, ele deixa bem claro que a expansão do reino de Deus, na expansão do reino de Deus, nenhuma porta haverá de prevalecer contra a igreja, porque ela se abrirá. Então, irmãos, Jesus tem um compromisso com a igreja. A igreja assumiu uma posição que Israel não quis. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 9, verso 27, você vai encontrar que os filhos de Israel haverão de ser salvos no final da grande tribulação, quando eles estiverem com um número bem resumido, porque os que estudam escatologia sabem que no início da grande tribulação, de 100% das pessoas que restarem vivas, no final da grande tribulação, somente em média de 3% vão restar vivos, e desses aí os judeus. Estes aí, Romanos 9, 27, é que serão salvos. É o remanescente que será salvo. Desta sorte, a igreja, tudo que o Senhor tem prometido, preparado para a igreja, vai acontecer. Não tem quem se coloque diante da igreja. Tem quem a resista. Mas, por outro lado, nós temos o penhor do Espírito que nos dá esta segurança. E quem a resiste hoje só vai ter proeminência quando ela for tirada da terra no arrebatamento. Guarde isso. A igreja vai prevalecer. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu tenho a chave, se eu abrir, ninguém fecha, se eu fechar, ninguém abre. Terceiro ponto para nós encerrarmos. Falamos então sobre Filadélfia, falamos sobre quem mandou a carta para Filadélfia, e agora o que nós podemos extrair dos crentes de Filadélfia? Qualidades da igreja de Filadélfia. Vamos lá. A igreja de Filadélfia não foi advertida. Você viu lá atrás que nós mostramos que ela não foi advertida. Nem ela, nem a igreja de Esmirna. Ela possui um testemunho exemplar para os nossos dias. Será que as nossas igrejas locais, a igreja onde eu congrego, a igreja onde você congrega, vivemos em situação de não sermos advertidos?
Tem um livro aí que eu gosto de citar muito ele, Misael, chamado O Evangelho que Paulo Jamais Pregaria. O autor do livro, ele cria um personagem fictício chamado Paulo. Ele se refere ao próprio Paulo, mas ele cria um personagem chamado Paulo. E ele traz Paulo para as igrejas atuais. Aí ele entra com Paulo na igreja, no livro, né, na ficção que ele está criando lá. E ele com Paulo dentro da igreja, Paulo vai e pergunta, o que é aquilo que ele está fazendo? Aí o personagem que está com Paulo na igreja, ele está fazendo tal coisa. Mas não foi você quem orientou, Paulo? Paulo, não, eu nunca disse isso. Olha lá o que foi que eu disse. Aí ele traz o texto, né? Eu disse assim, 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 explicando isto, isto, isto e isto. Ou seja, são evangelhos que se pregam hoje que Paulo jamais pregaria. A pergunta é, será que os nossos cultos hoje em dia são cultos à língua que Paulo fazia? Será que são ensinamentos conforme Jesus Cristo deu? Será que nós estamos sendo edificados com base na doutrina dos apóstolos e tendo Cristo como fundamento? Uma igreja que faz a diferença em seu tempo é uma igreja que não precisa ser repreendida. Aqui está, esta igreja é a igreja de Filadélfia. Vamos à frente. Primeiro item do terceiro ponto, compromisso com a palavra. Guardastes a minha palavra. Tem uma parte que é escrita para os jovens, me parece que quem escreveu foi Pedro. Me parece que foi Pedro. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Só que existem muitos, Misael, que parece que tem comichão nos ouvidos. Ouve, não entende, entra por um canto, sai por outro, não suporta mais a sã doutrina. E aqui não, a igreja de Filadélfia guardava. Você já pensou, irmão? Se tudo aquilo que é dito no culto de doutrina, quando nosso pastor está ensinando, Deus abençoe meu pastor, pastor José Carlos, Deus abençoe o José Carlos de Souza, Deus abençoe o nosso presidente, pastor José Evandro do Nascimento, da nossa Condemar de BA. Você já pensou se tudo que é dito pelo nosso pastor no culto de doutrina fosse obedecido pelos cristãos? Aliás, se os cristãos fossem para o culto de doutrina, Deus abençoe aqueles que vão. Graças a Deus o número tem aumentado consideravelmente. Mas nossos cultos de doutrina têm sido bênção. Já pensou se guardássemos a palavra? Continua. É relevante que após o Senhor dizer que tinha pouca força, os membros eram poucos, tinham pouca influência, guardavam a palavra. Porque às vezes tem gente que acha que é um número. Rapaz, tem tanta coisa acontecendo aí com quem tem grande número de gente na igreja. A vida de obediência leva a uma vida de santidade. A igreja de Filadélfia tinha santidade. Eram poucos, mas guardavam a palavra. Logo, o inchaço, a grande quantidade, não é privilégio. Pode ser para o bolso de alguém, alguém pode se sentir, né, abençoado, etc. Mas o Senhor vê de outra forma. Para o Senhor, quantidade é um pouco diferente de qualidade. Ele observa mais a qualidade. Ele diz, mais vale uma alma salva. E uma alma salva não é quantidade, é qualidade. 3.2. Fidelidade. Aquela igreja guardava a palavra e aquela igreja era fiel. Fidelidade do grego pistis era uma característica da igreja de Filadélfia. Não negastes o meu nome. E a fidelidade aqui vem o ato de você praticar o que deveria praticar, mesmo na ausência da pessoa para quem você deveria praticar. Mesmo Jesus não tendo ido à igreja de Filadélfia, eles estavam fiéis. Mesmo diante das dificuldades, onde o contexto fala diferente, eles estavam fiéis. Apocalipse é escrito numa situação em que a maior virtude do cristão é a lealdade inflexível a Jesus Cristo. O verdadeiro cidadão do céu, conforme está lá em Salmos, é aquele que, mesmo que julgue com dano seu, não muda. Fidelidade, sou cristão, permaneça fiel, não se entregue. Aconteça o que acontecer, eu sou cristão.
esta confissão você precisa fazer diante de tudo e de todos. Nos atos que você for tomar, pense exatamente, até como diz o livro, em seus passos, que faria Jesus? Que seus atos mostrem que você é cristão. Ainda sobre fidelidade. Grande nome da Assembleia de Deus, pastor Eurico Bergstein. Jesus sempre foi fiel e espera de nós fidelidade. Um exemplo de fidelidade é o pastor Eurico Bergstein. Em 60 anos, Jesus sempre me foi fiel. Como poderia eu negá-lo? Disse Policarpo. Essa história, gente, me chama a atenção porque, conforme eu disse, eu registrei isso ontem. Aqui foi no ano 155 depois de Cristo. Ele era o último elo com os apóstolos, porque Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo João, aquele da ilha de Patmos. Diz-nos a história que a fogueira que queimava Policarpo, quando sangraram Policarpo, furaram ele, o sangue que escorreu foi em tamanha quantidade que apagou o fogo. Fidelidade até a morte, como foi Jesus, e morte de cruz. Além da igreja guardar a palavra, da igreja ser fiel, a igreja de Filadélfia foi perseverante. Perseverar induz você a estar todos os dias, até que Jesus Cristo volte. A terceira qualidade é a perseverança. Como guardaste a palavra da minha paciência. Paciência ou perseverança. Calma. Hoje está difícil, mas amanhã vai melhorar. A Bíblia diz, o choro vem pela noite, pela manhã vem a alegria. A bonança vem depois da tempestade. Calma, vai passar. De qualquer sorte, a nossa vida nessa terra, a nossa tribulação é passageira. Quantas vezes eu me vejo em situações que eu tenho vontade de partir para Cristo? Ô Senhor, leva-nos logo para a tua glória para acabar com tudo isso. Mas precisamos ter calma. Paulo já disse. Paulo viu coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Aí Paulo disse bem assim: prefiro 1000 vezes ir para Cristo, mas por vossa causa vou permanecer convosco. Porém, para mim, viver é Cristo. E se eu morrer, é melhor ainda. Então, perseverança, calma. Mantenhamos firme, porque o Senhor a qualquer momento nos arrebata desta terra. Nos encontraremos com Ele pela morte ou pelo arrebatamento. Oxalá que seja pelo arrebatamento. Paulo mesmo cria que seria arrebatado. Ele diz, nós os que ficarmos vivos. Então tem essa esperança também. Nós precisamos, irmãos, na tribulação, produzir perseverança. Até para darmos força aos mais jovens, né? Isso. A gente